Ó quem tá aqui hoje. Tomei banho, Bonho. Eu tomei banho e tô de cavatinha. Ai, eu sou tão fofo, mas ninguém corta esses cabelos da minha cabeça, eu não enxergo nada. Vai lá. Vai fazer nada lá embaixo. Voltei finalmente, passei esses 15 dias de férias, fui pro Maranhão ver o meu pai, depois a gente voltou pra Belém, que é pra onde ele mora agora, e depois eu voltei pro Rio, e assim tá tudo certo. Tem as fotos lá no Instagram pra quem quiser ver, sempre aparece aqui no começo do vídeo, né? Quase ninguém vai lá seguir no Instagram, mas tem umas fotos legais tipo essa aqui, né? Você pode ter a oportunidade de ver esse tipo de foto se você seguir lá no Instagram. Então, vamos colocar esse canal em dia com os reviews, deixei os vídeos prontos, né? 4 vídeos aí, essas 2 semanas prontos aí, uns vídeos mais de tópicos de debate, né? Alguns vídeos diversificados aí, mas agora vamos focar nos reviews, que é o que tem que atualizar, né? Capítulo 968 de One Piece, tem muita coisa pra falar desse capítulo, e como One Piece a gente tem que tomar cuidado com as frases, porque cada pequena fala dos personagens tem um sentido que, se você adaptar de uma forma mínima que seja, já pode alterar completamente o sentido. E obviamente, como já é segunda-feira, eu tô gravando segunda-feira, já saiu no aplicativo da Manga Plus, da Shueisha, então pude pegar a tradução oficial em inglês e assim ter uma noção melhor do que foi falado de fato nesse capítulo. Então vamos falar de cara da primeira página, que foi o Shanks chorando. Ele pergunta alguma coisa pro Roger, é dito isso, né, na narração do Oden, ele pergunta alguma coisa pro Roger e essa coisa faz ele entrar em pranto, chorar. E eu fiquei imaginando o que seria essa pergunta, o que de fato ele perguntou. E Roger, então quer dizer que o seu bigode na verdade são pelos saindo do nariz? Tua vida foi uma mentira. Mas, falando sério aqui, tem 2 possibilidades que eu considero aqui que podem ser essa pergunta que ele fez pro Roger. A mais provável, que eu acredito que seja, é que talvez o Roger, até aquele ponto da história, não tivesse pelo menos dito pro Shanks que ele iria morrer. A gente já tinha noção das falas, dos personagens e tal, que ele estava realmente mal. Provavelmente, né? Obviamente o Crocus sabia que ele já estava fadado à morte, etc. Provavelmente os outros personagens sabiam, só que talvez ele tenha ocultado esse fato, esse detalhe primordial do Shanks, né? Porque talvez ele já soubesse mesmo que o Roger ele estava doente, não estivesse bem, mas talvez ele não soubesse que o Roger viria a morrer de fato. Não ficou claro, mas pode ser que seja isso. Ou pode ser também, por exemplo, que já que o Roger ele foi até Laugh Tale e soube de toda a história, será que ele não acabou contando pro Shanks toda a história e ele acabou, ao invés de sorrindo com a história, acabou chorando? É uma possibilidade também, né? São perspectivas da história. Assim como eles tiveram uma perspectiva da história, pode ser que o Luffy e os amigos dele tenham outra perspectiva, e pode ser o caso também do Shanks ter tido uma outra perspectiva completamente ao inverso do que a que o Roger teve. Ele simplesmente caiu em prantos. São possibilidades. São possibilidades aí, as duas eu considero muito boas, mas não tem como a gente saber por enquanto. Mas o que talvez a gente possa saber é até uma pergunta que eu esqueci de levantar no review do capítulo passado, né, que não foi semana passada, eu ia falar semana passada, mas não foi semana passada, que foi o fato do Shanks, a possibilidade do Shanks saber de fato onde fica Laugh Tale. Essa é uma pergunta que eu fiquei na minha cabeça e eu esqueci de falar no review, né, do capítulo passado, porque quando o Shanks ele decide não ir para Laugh Tale, o bando ele já sabia onde é que ficava a ilha, eles já tinham noção de onde ficava a ilha, porque eles já tinham mapeado, eles já tinham cruzado todos os 4 pontos e tinham chegado àquele local específico no mapa. O Shanks ele não estava lá naquela rodinha dos membros do bando quando eles estavam lá mapeando isso, mas é bem capaz dele também ter a noção de onde era aquele ponto em específico. Talvez ele tenha visto aquele mapa depois, ou qualquer coisa assim, sabe? Porque ele decide ficar com o Bug, ele decide sair do navio mesmo depois. O bando em si já sabia onde é que ficava a ilha, e agora resta saber se o Shanks ele deu aquela olhadinha ali no mapa para também saber onde é que ficava. Eu acho que seria muito escrotidão do Oda simplesmente falar: ah, não, o Shanks ele não chegou a olhar o mapa não. Ele não chegou a olhar o mapa não, então então ele não sabe não onde é que fica. Não vem, né? Não vem, não cola, não vem com essa pra cima de mim não. Outra coisa foi a tentativa do governo de esconder o D no nome do Roger, né? No jornal, quando ele é anunciado como o Rei dos Piratas, é colocado Gold Roger ao invés de Goldie Roger, como ele enfatiza pro Barba Branca depois que o nome dele é Goldie Roger, né? Da conversa que eles vão ter ainda, capaz de ainda mostrar essa conversa dos dois, ou não, né? Não sei se ainda vai mostrar essa conversa, porque o jeito que foi a despedida dele, mas do jeito que também que a história voltou a focar em um ano, é até capaz de nem mostrar. Mas enfim, o foco da história é a
falha. Meu, eu fico pensando assim, o quão falha é a tentativa do governo de tentar esconder ou pelo menos alterar o sentido do que é o D, porque se a gente reparar, apesar de ter sido censurado no nome do Roger, nunca foi censurado, por exemplo, no nome do Garp. Nunca foi censurado, por exemplo, no nome do Sal, que também tinha o D. Então é bem capaz de talvez eles aproveitarem o fato deles terem, por exemplo, marinheiros que tinham o nome do D e talvez tentar mudar a perspectiva, já que antigamente os D eram os demônios na Terra, os inimigos dos deuses, mas olha só, tem esses D aqui que eles são bonzinhos, então vamos tentar deixar eles aqui numa boa, né, porque eles estão fazendo bem, eles estão fazendo o certo, servindo ao governo, né, aquele governo que diz que os próprios D são demônios. Então é um negócio meio confuso, é um negócio meio falho. Outras coisas também que o governo faz de One Piece, né, são falhas, como por exemplo a tentativa de pegar os poneglyphs, a recompensa baixa da Robin, enfim, um monte de coisa que fica assim meio, mano, tá meio bosta esse negócio. Talvez seja uma crítica. Talvez seja uma crítica do Oda enfatizando a ineficiência estatal. Talvez o Oda ele seja anarcocapitalista e a gente nem sabe. Veja só você. E ainda sobre os D, vieram falar pra mim nos comentários do outro review, falando, beleza, mas se os D significam o sorriso que os personagens carregam, que os personagens com esse nome carregam perante a morte, mas e o Law? E o Law? Que nunca sorri. Meu irmão, eu tive que responder numa boa. Eu respondi numa boa, um por um lá quem perguntou, porque realmente, às vezes passa batido. Mas o que é isso? Me responda o que é isso. Se não o Law rindo perante a morte, já que o do Flamengo estava prestes a assassinar ele. E o desgraçado ainda manda o dedo. Além dele ter sorrido perante a morte, ele manda o dedo. Assim como eu tô mandando, mas só para exemplificar que ele tá mandando o dedo. Não tô querendo dizer nada aqui. Não tô querendo mandar dedo para ninguém aqui. Só tô exemplificando também, assim, eu só tô reproduzindo. É claro que esse seria só um dos simbolismos, ao meu ver, teriam mais, né? Por exemplo, o clássico D virado de barriga para cima, que significaria o sol nascendo, que representaria o amanhecer, né, um novo amanhecer, que é falado várias vezes no mangá, também é uma possibilidade aí de brincar com a letra D, mas não só isso, sabe? Também o lance do propósito herdado, enfim, uma porrada de coisa está inserido muito num contexto de outras características também. No outro review eu acabei focando mais nessa característica, nesse símbolo, que são os sorrisos que esses personagens carregam perante a morte. Nesse capítulo também é falado sobre o nome do tesouro One Piece, quem de fato nomeou esse tesouro, que na verdade foram as pessoas. As pessoas simplesmente nomearam o tesouro, tudo que o Roger adquiriu e obteve, como One Piece. Eles simplesmente definiram dessa forma, mas por que eles definiram dessa forma? Por que eles usaram esse nome One Piece? Eles tiraram da bunda isso? Não, eles não tiraram da bunda. E essa explicação faz muito mais sentido se a gente usar a língua inglesa, por exemplo, mas se a gente fosse ilustrar no português, seria como uma forma de não representar necessariamente um pedaço ou uma peça de um quebra-cabeça ou uma parte de alguma coisa, mas seria, pelo contrário, para representar o todo, seria a união de todas essas peças em um único pedaço, porque é justamente isso que é falado sobre o tesouro do Roger nesse capítulo. É tudo que ele adquiriu, é tudo que ele obteve que é colocado, que é chamado de One Piece. Claro que ainda há dúvida se o navio e o ovo infernal do navio dele estão inclusos nisso, porque a gente vê que depois que eles partem de Laftel, provavelmente, né, que o governo anuncia que ele se tornou rei dos piratas, tudo aquilo, o Roger, ele sai do navio. Ele abandona o navio dele, se despede e beleza. O resto do bando fica no navio e onde foi parar o navio? Não sabemos. Então é bem capaz desse navio dele e o ovo, o maldito ovo, não estarem inclusos nesse apanhado de tesouros que é o One Piece e que provavelmente está lá em Laugh Tale mesmo. Quer ver um exemplo muito bom aqui? Primeiro em português, a frase trazer você de volta inteiro. Vou trazer você de volta inteiro, né? Significa que eu não vou deixar você se machucar. Se a gente adaptar isso para o inglês, a gente poderia citar aqui, ó, se liga aqui a pronúncia de quem é formado em inglês. Bring you back in One Piece. E não seria necessariamente bring you back inteiro. Seria trazer de volta
em um pedaço só, ou seja, trazer você de volta inteiro, seria uma forma de adaptar. Então, esse termo One Piece significando o todo se encaixa muito melhor em inglês. E provavelmente foi isso que o Oda ele quis dizer quando ele colocou o nome do tesouro como One Piece, quando ele colocou os personagens nomeando esse tesouro como One Piece. Eles se basearam nisso. Mais adiante a gente vê uma citação dos Reis dos Mares falando sobre as baleias. As tais baleias que a gente conhece quais são, da mesma raça, né, da mesma espécie. Baleias, que nem a Labum, elas estando ansiosas, elas estando alegres e ansiosas pelo dia do encontro dos dois soberanos. Quando eu vi isso, eu pensei, peraí, quer dizer que além da Shirahoshi tem também outro soberano, ou dito soberano, que estão destinados a se encontrarem e assim, né, vão colocar alguma coisa em prática, né, vão se encontrar e vão fazer alguma coisa? Eu já fiquei pensando, só pode ser Uranus. Uranus sendo alguma criatura viva, né, seria o mínimo de se esperar, já que seriam dois soberanos. Por exemplo, um navio de guerra como Plutão não teria como ser um soberano. Eu acho que não, pelo menos, né, acho que em tese não teria como ser, mas já comecei a pensar nessa possibilidade. Mas aí que entra aquele mesmo que você tá pensando, meu brother Raoni Silva me salvando de uma cagada, pensando assim, mano, mas peraí, pode ser que seja que esse segundo soberano que está para nascer, que não teria nascido ainda, que eu já fiquei pensando no ovo. Mais uma vez eu já fiquei pensando no ovo, meu Deus, o ovo não chocou, só pode ser a criatura saindo do ovo. Mas não, mas esse segundo soberano sendo justamente o próximo rei dos piratas, ou pelo menos o próximo Joy Boy, aquele que iria trazer um novo amanhecer para o mundo e mais especificamente aquele que iria guiar Poseidon para o caminho correto, porque é isso que é falado na Ilha dos Tritões, aquele que vai guiar Poseidon para o caminho correto. Eles dois estão em conjunto, então seria Poseidon e nada menos que o próprio Luffy. Depois o Roger, ele chega dizendo que alguém irá nos superar. Essa frase é muito bonita, essa frase é muito legal, porque não significa necessariamente um superar simplesmente em força, significa superar em tudo que o personagem fez, em tudo que o personagem conquistou. Assim como, por exemplo, o próprio Tinjao falando, né, sobre ele superar, sobre o Luffy superar os almirantes, os imperadores e até mesmo o Roger, superar o Roger. Você acha que vai superar o Roger? Talvez ele estivesse ali naquele momento se referindo à força, mas o fato de você ser o rei dos piratas não significa somente isso, mas você ir além, você realizar feitos, você conseguir mais riqueza, mais fama e incluindo mais poder também, assim como é definido aquele que conquistou tudo, que foi o próprio rei dos piratas. Então é você ir além nesse sentido, é você conseguir realizar feitos ainda mais impressionantes, não exclusivamente só relacionados à força, mas relacionados ao próprio mundo. E assim como a gente acredita que o Roger ele não foi além, principalmente pela doença fatal que ele já estava destinado a morrer mesmo, pode ser que o Luffy ele tenha essa possibilidade de conseguir ir além, conseguir fazer o mesmo que o Roger e ir além do Roger por ele ainda ter alguma saúde. A gente sabe que ele perdeu anos de vida lá com o poder do Ivankov, mas ainda assim tem bastante saúde, vai ser o Rei dos Piratas com 19, 20 anos, né? Então ainda tem muitos anos ainda pela frente para conseguir fazer alguma coisa. Mas o Roger, ele diz que o filho dele é que vai superar ele. Mas o Ray ele fala, mas você não tem filho? Ah, mas não importa, eu vou fazer um. Mano, o maluco simplesmente trata a mulher como chocadeira mesmo. Eu quero ter um filho. Eu quero ter um filho, cadê uma mulher aí pra eu ejacular dentro e botar pra um filho no mundo aqui? Eu preciso de uma mulher. Machista. Eu só tenho a dizer que o Akai não riu disso. O Akai não riu disso do Roger acreditando que o filho dele iria superar ele. O Roger também diz que ele pretende reencontrar o Barba Branca para um último encontro e, quiçá, uma última batalha. Afinal, a gente não viu a cicatriz no peito do Barba Branca e a gente não viu a cena do encontro dele conversando lá debaixo de um monte de cerejeira e ele contando toda a história pro Barba Branca. Então talvez... Não vai ter essa cena. Não vai ter. Depois da despedida que foi o Roger agora nesse capítulo, eu duvido. Duvido que eles vão voltar. Narrativamente falando, vai ficar um negócio muito confuso. Vai ficar um negócio muito esquisito. Voltando agora pra Wano e depois voltando pro Roger, depois daquela despedida deles, né? É a perspectiva do Oden. Então é isso que a gente tem que lembrar. É a perspectiva do Oden de toda a história do Roger. Ele participou de uma parte, mas não
dê tudo. Então pode ser que a gente nem venha a ver essa cena dos dois novamente, mas se a gente visse, era bem capaz dos dois nem lutarem, era bem capaz do Barba Branca simplesmente aparecer com aquela cicatriz no meio do peito e o Oda, ele... foi um outro personagem aí qualquer aí que, enfim, teve uma luta aí, os dois lutaram, o Barba Branca levou um corte no peito aí, é isso aí. Porque o Databook, ele fala sobre o Barba Branca ele ter cicatrizes ou cicatriz das batalhas dele com o Roger, e a única cicatriz que a gente via aparente era aquela que ele tinha no meio do peito, então a gente já deduz que teria sido aquela cicatriz, mas, enfim... O Databook pode estar errado, o Oda ele simplesmente poderia dizer, olha só, não, na verdade foi outro personagem qualquer, não teve essa batalha não, enfim, caguei, nem lembro. É capaz de dizer, nem lembro. E o Oden dizendo que o Joy Boy vai aparecer. Eu acredito fortemente que isso seja simplesmente uma metáfora, assim como, por exemplo, o Barba Branca dizendo que o Barba Negra não era o cara que o Roger está esperando. Então, né, não quer dizer que o Roger esteja vivo lá em Laugh Tale esperando mesmo. Significa só que, olha só, eu não quero que seja você, simplesmente isso. Então talvez seja uma metáfora para dizer que, olha só, o Joy Boy vai aparecer, mas na verdade não é o Joy Boy que vai aparecer. É o cara que herdou o propósito dele, que vai fazer as mesmas coisas, ou pelo menos fazer o que o Joy Boy não conseguiu fazer, né? Já que tem o pedido de desculpas dele para Poseidon se desculpando por algum motivo, né, dele não ter conseguido fazer alguma coisa, talvez, né, tirar a Ilha dos Tritões lá de baixo e mandar pro mundo de cima, né, pra fazer a união das raças, toda essa história aí, talvez. Talvez. E o Roger finalmente se despede do bando. E engraçado foi a narração do Oden dizendo, olha só, tipo, não teve choro nenhum, sabe? É o bando do Rei dos Piratas. A despedida assim, não tem essa de choro não, sabe? A gente é homem, a gente é macho pra caraca, a gente não vai chorar, senão é despedida, né? O bando do Rei dos Piratas vai ficar chorando igual mocinha, né? Não vai ficar chorando igual mocinha, todo mundo brabo ali. Mas não, foi engraçado como ele contando essa história é justamente o oposto que acontece com todo mundo caindo em prantos ali na hora da despedida. Eu gostei muito dessa parte, me diverti muito nessa parte. E não só nessa parte também, né? Essa foi a parte, né, tipo, que realmente foi engraçada, mas todo o resto do capítulo foi muito maneiro. Foi muito maneiro esse resto, esse finzinho da jornada do Roger. E depois a gente volta para o ano com o Oden finalmente voltando de fato para o ano, né? A gente volta para o ano com o Oden voltando para o ano e descobrindo tudo que tá acontecendo e já indo para cima do Orochi. O Orochi ele já conseguindo ocupar o lugar de Shogun de Wano. Só que o que a gente tem que lembrar é que ainda faltam 5 anos até a morte dele. Isso é muito importante. E outra coisa que é muito importante é que quando o Oden ele chega em Wano, as poucas pessoas que veem ele de volta em Wano ficam felizes com a volta dele. A gente tem que lembrar que foi aplicado um golpe. O Kaido também já está envolvido, etc. Provavelmente já está em Wano lá mesmo, né? Só que a gente tem que lembrar que foi aplicado um golpe de estado onde o Oden ele se passa como o vilão. Então existe uma janela nesse intervalo de 5 anos onde essa perspectiva muda e o Oden ele passa a ser visto como vilão, e isso a gente ainda não viu. E isso obviamente vai acontecer nos próximos capítulos até a morte dele. Mas enfim, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal, tem sempre review de One Piece toda semana aqui no canal, e vez ou outra, vídeos de debates, teorias ou alguma notícia de One Piece aqui no canal. Vou estar deixando 2 vídeos aí de One Piece, se você não conhece o canal ainda, para continuar assistindo. Vou ficando por aqui, ativa o sininho também para receber as notificações dos próximos vídeos. Vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau!